Provavelmente você conhece a história do Titanic, talvez já tenha visto o filme, e o Titanic é uma história real. Aconteceu no século passado, no começo do século passado, e dois fatos daquela história conectam com esse nosso ponto aqui do vídeo de hoje. Talvez você saiba que 80% dos homens que estavam embarcados no navio morreram, e 70% das mulheres que estavam embarcadas sobreviveram, porque aqueles homens seguiram, na maior parte do navio, o princípio de embarcar primeiro nos botes, as mulheres e as crianças. Um segundo fato interessante é sobre a banda que estava tocando no navio. Liderada por Wallace Hartley, eles afundaram tocando, pois a música estava acalmando os passageiros que não conseguiam sair. Aqueles homens tocaram a sua última música, afundando em direção à morte, mas permaneceram em seu posto. Falando em filme, eu vou te lembrar de uma outra referência, que aponta para o que nós trataremos aqui no vídeo também. Você já assistiu o filme O Patriota? Se você não assistiu, te recomendo fortemente que você assista. Pois ali você vai ver um personagem que claramente defende a sua família com muita honra, com muita coragem, com muita bravura. A sua família e a sua nação. E eu quero trazer uma última referência antes de nós entrarmos no ponto do que estamos fazendo com os nossos meninos nos dias de hoje. Os bombeiros que atuaram no dia 11 de setembro nos Estados Unidos, no ano de 2001. Just 4 minutes after the plane hits, Chief Pfeiffer arrives at the North Tower lobby and sets up his command post. His role is to marshal the firefighters that will soon come flooding in. The fire is too big and too high to put out. Their mission is to find and evacuate the civilians. Aqueles prédios em chamas diante do ocorrido e muitos daqueles bombeiros subiram corajosamente para salvar pessoas lá dentro e boa parte deles não voltou. Perceba que aqui nós estamos falando de referências de homens de anos atrás que ocupavam suas posições como protetores, como referenciais de masculinidade. E eu te faço uma pergunta. Quando você olha para a direção que nós estamos indo com os nossos meninos de hoje, parece que nós estamos indo nessa mesma direção? Eu sou Alan Zecchini, esse aqui é o canal Homem de Família. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a masculinidade que está sendo ensinada para os nossos meninos. Tanto sobre o cenário que nós estamos vivendo, quanto como nós, homens como eu e você, vamos agir em relação a isso e formar homens fortes. É evidente que existe uma narrativa indo na contramão desses exemplos que nós ilustramos aqui, daquilo que eu e você acreditamos. Isso é evidente. Mas eu quero te chamar para uma outra reflexão antes de nós falarmos sobre essa narrativa. Será que aqueles fatores que estão na nossa mão, nós estamos fazendo da melhor maneira possível para que nós possamos formar os nossos meninos dentro do padrão estabelecido por Deus de masculinidade? Vamos pensar em alguns deles. Vamos começar pelo divórcio. Os números de divórcio eles estão se alastrando, e inclusive entre os cristãos. As estatísticas mostram que 1 a cada 3 casamentos entre cristãos vão acabar em divórcio. Somente o fato da família se desestruturar já é o suficiente para que a masculinidade que vai ser formada naquele menino seja afetada. E ainda mais com o fato de que, nesses casos, a guarda fica com o pai em menos de 5% dos casos. Então a referência masculina ela é de fato perdida. Ainda cabe a reflexão a respeito daqueles meninos que têm o pai em casa. O pai morar na mesma casa do menino, isso já é um avanço. Mas esses pais que estão dentro de casa com os filhos representam um bom exemplo do que é ser homem? Essa é uma boa reflexão para que a gente faça em relação à ocupação dos nossos papéis. O papel do homem de prover, de proteger, de priorizar a família, de cuidar da esposa, de cuidar dos filhos. Qual é o padrão que os nossos meninos têm recebido na visualização dentro de casa? Um outro ponto que faz sentido que eu e você possamos refletir. Se você comparar a quantidade de tempo que os seus filhos passam nas telas contra a quantidade de tempo que eles passam fazendo atividades físicas, esportes, brincando na rua, brincando com os brinquedos, como é que está essa proporção? Eu sei que nós não temos mais como lutar contra as telas, é muito difícil uma criança não ter 0 tempo de tela. Mas o que eu quero é que você pense nessa proporção. Seus filhos se desenvolvem brincando, seus filhos praticam esportes, eles têm amigos, eles têm prazer nos brinquedos, nas brincadeiras. Você é alguém que pode exercer esse papel de ser quem puxa as brincadeiras com eles. Bicicleta, corda, bola, corrida. Quantas opções nós temos sem sair de casa. Outro ponto importante que fica totalmente no nosso controle é a alimentação. Eu não falo somente pelos índices de obesidade infantil que estão crescendo muito, mas também pensando no fato do seu filho ter energia de chegar da escola,
de chegar de algum compromisso em casa e ter energia para brincar, e não ter como opção automática na mente dele buscar o sofá com as telas e passar algumas horas ali. Então a alimentação é mais um ponto importante que eu e você possamos cuidar para dar essa condição dos nossos filhos viverem uma vida saudável, exercendo a masculinidade desde criança. E um último ponto que eu quero te perguntar aqui, que também está totalmente nas nossas mãos, é o quanto você instrui o seu filho, ensina o seu filho na busca pelo conhecimento da verdade, no estudo da Bíblia, leitura bíblica, leitura devocional. Você direciona seu filho nessa busca para conhecer mais a Deus, por se relacionar com Deus. Eu estou relatando esses pontos aqui porque é claro que está muito fácil falar sobre a narrativa que é contra o que a gente acredita e está sendo pregada a muitas crianças hoje. Mas existem diversos pontos que estão diretamente relacionados à formação dos nossos meninos como homens de valor, que estão nas nossas mãos. Muitos deles, eu citei alguns aqui que são bem importantes. E eu te faço uma pergunta já nesse começo do vídeo. Quais são os pontos que você precisa ajustar desses aqui? Aí na sua casa, não só no jeito que o seu filho vive, mas também no jeito que você vive. Porque as suas ações, a maneira como você exerce cada um desses papéis, é a maior influência, é o maior exemplo que ele tem. Depois disso, é claro que nós vamos cuidar dos fatores externos, mas esses internos, dentro das nossas casas, é onde mais precisa estar a nossa atenção. E obviamente existe uma narrativa muito forte hoje, querendo contradizer a realidade que nós cremos, que é o que Deus estabeleceu na Bíblia como verdade. Filmes, séries, desenhos, materiais escolares, livros infantis, professores, nós não sabemos de onde pode vir uma orientação, uma instrução, uma ideologia contrária ao que nós cremos e queremos ensinar para os nossos filhos. Então é claro que é importante que nós estejamos atentos também. Existe um esforço muito claro, querendo colocar tudo aquilo que foi estabelecido por Deus antes da criação do mundo como bizarro, e aquilo que nós sempre consideramos bizarro como normal. E nós, famílias como a minha e como a sua, não vamos aceitar essa realidade. Só que o nosso esforço não precisa ser necessariamente combater isso publicamente, e sim cuidar dos nossos. E como é que nós vamos cuidar dos nossos? Nós vamos ensinar a verdade para eles. Eu citei outro dia em um vídeo aqui do canal que os agentes que são treinados para reconhecer notas falsas, eles ficam 98% do tempo deles estudando notas verdadeiras. E a hora que cai uma nota falsa na mão desse cara, ele imediatamente vê a diferença. Esses precisam ser os nossos filhos, meninos que conhecem a verdade, a instrução de Deus para eles, a identidade que Deus estabeleceu para eles como homens. E quando algo que não é verdade for colocado diante deles, eles imediatamente vão reconhecer aquilo como uma distorção, como uma deturpação da realidade. Diante disso, meu irmão, esse vídeo tem uma função principal. Sim, o ensino da masculinidade para a geração dos nossos filhos está em risco. Nossos meninos precisam de socorro. E a maneira como nós iremos socorrê-los é apresentando a verdade estabelecida por Deus na Bíblia. Você precisa ter vida devocional com seus filhos. Existem diversos tipos de devocionais para crianças, que nada mais são do que livros que vão trazer um texto bíblico e uma aplicação prática num contexto que a criança entenda. E você, imediatamente após a leitura do versículo, após a leitura da história, pode fazer reflexões, perguntas, trocar ideias com seus filhos para que eles entendam, para que eles vão absorvendo a aplicação da palavra de Deus na prática. Eu estou te dizendo isso porque eu tenho feito na minha casa há muitos anos e eu tenho visto os meus filhos crescendo em estatura e sabedoria. Tenho muito orgulho do que nós estamos construindo aqui. É claro que eles ainda são meninos em formação. Minha missão está longe de terminar. Mas eu estou compartilhando contigo aquilo que eu tenho feito. Diariamente, nós temos um horário estabelecido, um local da casa estabelecido. Nós temos algumas opções de livros devocionais, onde nós teremos aquele tempo, onde a gente vai ler a Bíblia juntos, vai ler uma história juntos, vamos conversar sobre aquela aplicação e em seguida nós vamos orar uns pelos outros. Ali existe um espaço para abrir o coração. Alguma coisa te entristeceu hoje? Existiu algum problema que você queira falar? Você está precisando de um direcionamento? Eu mesmo coloco fragilidades minhas ali. Eu mesmo peço perdão por alguns erros que eu cometi ali. E nós oramos juntos. Isso vai construindo no seu filho uma referência masculina real, valorosa, rendida à palavra de Deus. E eu quero aqui nesse vídeo te mostrar algumas direções claras que Deus deu para o homem na Bíblia, para que você possa, ainda hoje, chamar o seu filho, abrir a sua Bíblia
e mostrar para ele algumas coisas que Deus não deixa dúvidas, que é nosso papel. Mesmo que você não tenha um devocional na sua casa, mesmo que você não saiba por onde começar, é só você pegar agora um papel e uma caneta, que eu vou te mostrar exatamente onde está na Bíblia algumas indicações claras de Deus para os homens. E você já pode começar a trocar essa ideia com seus filhos, com a sua família, a partir de hoje. Primeira direção estabelecida por Deus na Bíblia para os homens é trabalhe. Lá em Gênesis 2, versículo 15, você vai ver Deus ordenando a Adão, o colocando no jardim e ordenando que ele cultive e proteja o jardim. Cultivar e guardar. Essa era a função de Adão. Cultivar no sentido de fazer crescer. Guardar no sentido de proteger. Essa é a minha função e a sua com todas as responsabilidades que nós temos. A segunda direção que Deus estabelece na Bíblia para nós, homens, é para que a gente se case com uma mulher. Deus olhou para Adão, viu ele sozinho, viu que não era bom e criou uma auxiliadora idônea para ser a sua esposa. Então esse é o segundo comando estabelecido por Deus para nós na Bíblia. Se case com uma mulher. O terceiro comando que Deus nos deixa é para que a gente tenha filhos, para que nós possamos nos multiplicar, povoar a terra. Esse é o comando que ele deu em Gênesis em duas vezes. Gênesis 1, 28 e Gênesis 9, versículo 7. Tenham filhos. Outro comando claro que Deus deixa para nós homens na Bíblia é para que a gente possa amar e se sacrificar pelas nossas famílias. Lá em Efésios 5, 25, Deus deixa isso bem estabelecido, bem claro e estabelece como padrão, o mesmo padrão de Jesus para a igreja. Assim como Cristo amou a igreja, você precisa amar a sua esposa e a sua família. Outra responsabilidade que está sobre nós é a de conduzir a vida espiritual da nossa família. E isso nós temos duas referências bíblicas que eu vou te passar aqui. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Deus nos pede para que nós possamos conversar sobre a palavra dele de dia e de noite com as nossas famílias, meditar na palavra, inculcar essas palavras em nossa cabeça. E em Josué 24:15 você vai encontrar uma referência de um homem que se posicionou. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você conduz a sua família a uma vida de devoção a Deus, a uma vida de estudo bíblico, seja qual for o desafio que os seus filhos forem enfrentar, eles serão homens confiantes, corajosos. Apesar de estarem sendo desafiados, eles vão crer que existe um Deus que cuida deles, porque a palavra está inculcada. Obviamente, Deus também chama nós homens para sermos íntegros. Vou deixar duas bases aqui para que você possa abrir e estudar, tanto você quanto com os seus filhos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e Provérbios, capítulo 20, versículo 7, você vai poder conferir a instrução que Deus tem a respeito de integridade e as promessas que Ele tem para os homens que permanecerem vivendo dessa forma. E uma última direção que eu vou citar aqui para você nesse vídeo que Deus nos dá é para que nós sejamos servos, que nós possamos servir humildemente os nossos irmãos. Vou te deixar como uma principal referência Marcos capítulo 10, verso 45, onde fica claro que Jesus, nosso maior exemplo, nosso modelo de homem, não veio para ser servido, e sim para servir. Isso fica muito claro na história de Jesus em tantos pontos, e ele mesmo cita na Bíblia que aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. No reino dos céus, isso é o que é mais importante. Meu irmão, eu quero terminar esse vídeo te falando o seguinte: por mais que o mundo esteja falando o contrário, eu não quero que você se sinta com medo, eu não quero que você se sinta acuado, porque na sua casa a maior influência é você. Se você tomar um posicionamento adequado diante da palavra de Deus, não tem como você não influenciar a sua família. Deus está interessado que os seus filhos vivam a identidade que Ele estabeleceu. E se você se posicionar como um instrumento que Deus vai usar aí na sua casa, as probabilidades dos seus filhos não se desviarem desse caminho são muitas, porque essa é uma promessa que Deus tem para nós na Bíblia. Deus não é homem para mentir. Então, isso depende muito mais de nós do que das influências externas. Eu sei que elas existem, eu não estou dizendo para que você não cuide, para que você não sonde, para que você não possa conversar com seus filhos quando eles voltarem para casa com uma influência na direção contrária do que você ensinou. Faça isso. Mas, em primeiro lugar, a melhor coisa que você pode fazer para a masculinidade dos seus filhos é você ser um homem no padrão de Deus. É você ser um homem de família. Se isso faz sentido para você, eu te convido a ver mais vídeos desse canal. Os vídeos que eu faço aqui, todos têm esse intuito. Buscar uma aplicação prática da palavra de Deus para a nossa vida como homens. Homens honrados perante a Deus, homens honrados perante suas famílias. Não se esqueça, meu irmão, o mundo muda quando um homem honra a sua família.
Tamo junto.